Você já deve ter visto essa imagem alguma vez. Esta fotografia foi tirada por Joey Rosenthal e marcou a história da Segunda Guerra por seu simbolismo. Mas o que você não sabe é que por detrás dela está o heroísmo católico. Poucos conhecem detalhes emocionantes da famosa foto prévia à celebração de uma missa durante a batalha vencida pelos norte-americanos. A famosa foto, intitulada Raising the Flag on Iwo Jima, levantando a bandeira em Iwo Jima, registrou o momento em que os Marines conquistaram, em 23 de fevereiro de 1945, o cume do vulcão Suribachi, ponto mais alto da ilha de Iwo Jima, no Oceano Pacífico. Essa foto foi tirada por Joey Rosenthal, quando do segundo içamento da bandeira norte-americana naquele local. Contudo, a bravura profundamente católica que envolveu o primeiro hasteamento da referida bandeira não é muito conhecida. O livro Battlefield Chaplains, Catholic Priests in World War II, Capelães no Campo de Batalha, Padres Católicos na Segunda Guerra Mundial, do padre jesuíta Donald Crosby, narra os feitos dos sacerdotes católicos que participaram da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, o padre Crosby conta a história do sacerdote jesuíta Charles Suver, então com 38 anos de idade, pertencente à 5ª Divisão de Fuzileiros Navais. Era um dos 19 capelães que ministravam os sacramentos das 3 divisões Marines que participaram da mais sangrenta Batalha do Pacífico. O padre Suver nasceu em Ellensburg, Washington, no ano de 1907. Formou-se na Faculdade de Seattle em 1924 e foi ordenado em 1937. Pouco depois do ataque japonês em Pearl Harbor, ele entrou para a Marinha como capelão e foi designado para acompanhar os soldados na Batalha de Iwo Jima. Um dia antes do desembarque na ilha, a tensão aumentava entre os soldados, que sentiam a morte se avizinhar à medida que o navio se aproximava de seu destino. Eles sabiam que em breve enfrentariam mais de 23 mil japoneses, liderados por um dos mais capacitados generais do Japão. Sua coragem seria testada ao máximo. Após o jantar, alguns fuzileiros dirigiram-se à cabine do padre Charles Suver para conversar sobre a invasão que ocorreria ao amanhecer. Em certo momento, um jovem oficial disse que, se tivesse uma bandeira americana, ele levaria até o alto do monte e talvez alguém a hasteasse lá em cima. O tenente Haynes, desafiando o oficial, imediatamente respondeu: "Certo, você leva a bandeira que eu a coloco lá em cima." Com uma santa ousadia, o padre Silver acrescentou: "Vocês a colocam lá em cima e eu celebro uma missa embaixo dela." O padre Silver desembarcou naquele dia às 9h40 da manhã na mais perigosa de todas as praias, a Green Beach. Sob o fogo de metralhadoras que começaram a crepitar, ele foi forçado a se atirar no chão. Mais tarde, soube que estivera atrás das linhas japonesas, no território controlado por 5 metralhadoras. Ele se arrastou imediatamente para a próxima trincheira, apesar da situação enervante. O padre Silver não abandonou a ideia de rezar a missa no Monte Suribachi, tão logo a bandeira americana fosse hasteada lá. Sua vida esteve em risco diversas vezes durante a batalha, mas ele conseguiu sempre manter o domínio de si mesmo e continuar a exercer sua função. 5 dias de combate sangrento se passaram. O padre Silver estava trabalhando em um posto de socorro com seu ajudante Jim Fisk,
quando percebeu que os Marines cautelosamente escalavam o Monte Suribath. Embora a situação fosse extremamente perigosa, ele decidiu que era o momento. Convocou seu ajudante, pegou sua mala com o material necessário para celebrar a missa e correu na direção do vulcão. Enquanto subiam, viu a bandeira tremulando no cume do monte. Uma onda de entusiasmo tomou conta de todos os Marines, alguns dos quais até choraram de alegria ao verem um pendão nacional balouçar ao sabor do vento. Todos experimentamos uma emoção que nenhum de nós vai ser capaz de descrever, disse o Padre Seaver. O Padre Seaver chegou ao topo e, com a aprovação do comandante, preparou-se para celebrar o santo sacrifício da missa. Por altar, não tiveram senão 2 tambores de gás, vazios, sobre os quais colocaram uma placa. Mais ou menos 20 soldados assistiram à missa com suas armas em riste, pois a resistência japonesa ainda estava muito acirrada. 2 marines seguravam um manto a fim de proteger o sacerdote e os utensílios sagrados do vento feroz. Os fuzileiros navais protegiam o sacerdote não só do vento, mas também de um iminente ataque. As cavernas próximas ainda abrigavam soldados japoneses. Estes estavam tão perto que, segundo o Padre Seaver, podiam ser ouvidos falando sobre aquela desconhecida cerimônia religiosa. Providencialmente, os japoneses não atacaram e o Padre Seaver conseguiu realizar a histórica primeira missa da ilha de Iwo Jima. Jim Fisk, o ajudante do Padre Seaver, publicou posteriormente um artigo afirmando que a missa foi celebrada durante o hasteamento da primeira bandeira, por volta das 10h30 da manhã. O segundo hasteamento da bandeira, a foto de Joey Rosenthal, ocorreu entre meio-dia e meio-dia e meio. Sobre o momento exato em que a missa foi celebrada, há uma versão do padre jesuíta Jerry Chapdelaine, amigo do Padre Seaver, com o qual conviveu na escola inaciana Bellarmine, em Tacoma, Washington. Ele contou que o Padre Seaver lhe disse pessoalmente que a missa foi rezada antes do hasteamento da primeira bandeira, e não depois. O Padre Chapdelaine acrescenta que o Padre Seaver disse aos seus homens: "Eu vou rezar missa para vocês, e em seguida vocês levantam a bandeira." Ele era um cara durão, comenta o Padre Chapdelaine sobre o Padre Seaver. Fisicamente forte e tinha muita coragem, mas era um homem muito gentil também. O Padre Seaver morreu de câncer em 1993, aos 86 anos. Ele queria morrer na Sexta-feira Santa, segundo ele próprio me disse, observou o Padre Chapdelaine, que celebrou seu funeral na igreja de St. Joseph, em Seattle. Sobre o papel dos capelães jesuítas, o fotógrafo Joey Rosenthal comenta que guarda boas recordações dos sacerdotes corajosos que serviram como capelães durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos capelães foram bons. Os jesuítas eram admirados por todos os Marines. Se eles encontravam um fuzileiro naval morrendo, eles iam até lá, correndo o risco de serem atingidos, como uma coisa natural. Eles eram tão heróicos quanto os Marines. O Padre Seaver e seus homens tinham cumprido sua promessa, apesar do grande perigo que os ameaçava. Muitas batalhas ainda haviam de ser travadas em Iwo Jima, mas o levantamento da bandeira e a missa encorajaram os Marines a manter a luta num espírito de sublime combinação, bravura patriótica e fervor religioso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo sobre o heroísmo católico na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, postaremos mais vídeos sobre o tema. E não deixe de colocar o seu like e inscrever-se no nosso canal.